Boa noite a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. E nesse momento vamos abrir nossas Bíblias, e para meditar, vamos abrir no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1. Gênesis capítulo 2 e o versículo 1 nos diz assim: 2, versículo 1. Feche seus olhos, vamos orar. Grande eterno Deus, soberano Pai eterno, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença e mais uma vez te pedimos perdão pelos nossos pecados e nesse momento abençoa a Tua igreja, o Teu povo e nos prepare para o derramamento da chuva serôdia para a breve volta de Cristo hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 2, verso 1. Hoje o nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre os anjos. Esses líderes, esse ser celestial, que tem cuidado do ser humano, está envolvido também aí no trabalho, para também salvar as pessoas. Então, capítulo 2, versículo 1 diz: assim, pois, foram acabados o céu, a terra e todo o seu exército. Então, aqui a gente vê que quando Deus criou a terra, quando Deus terminou tudo, a Bíblia diz que Ele também terminou acabando todo o seu exército. Quem é o exército de Deus? São os anjos. Os anjos, eles são seres celestiais que Deus criou. Também somos criatura como nós, e para você ver, e eles formam o exército de Deus. A gente vê que os anjos, ele tem feito o trabalho dele nessa terra. Deus tem aí feito, usado para o quê? Para que por meio deles nós também podemos usar e ter o quê? A salvação. Então, aqui no livro de Gênesis, então, diz que quando Deus terminou também o seu exército. Então, o exército de Deus foi criado por quem? Pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. Vamos agora para Gênesis capítulo 19, Gênesis, capítulo 19, e nos fala aqui também, sobre, esse ser. Capítulo 19, versículo 1 diz assim: ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Então, queridos, a gente percebe o quê? Que Deus, antes de destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Deus enviou dois anjos, e esses anjos, eles foram alertá-lo, e a Bíblia diz que eles, entraram, tinha a entrada ali na cidade, que aquela cidade tinha aquelas portas, e eles entraram ali, e Ló estava assentado, e a Bíblia diz que Ló se levantou, foi ao seu encontro, prostrou-se o rosto em terra. Então Ló viu que aqueles homens eram diferentes. Então Ló percebeu que não eram pessoas normais, não eram pessoas comuns, mas a Bíblia diz, que dois anjos. Então Deus também usa os seres celestiais, os anjos, para quê? Para levar mensagem de advertência. E aqui a gente vê que Deus levou, Deus permitiu, e eles foram, para lá, para fazer, esse trabalho. Por quê? Porque, claro que foi a ação de Deus, mas também Deus permitiu que esses anjos fossem ali alertar Ló que o juízo de Deus ia cair sobre a terra, e eles deveriam fazer o quê? E eles deveriam, avisar, E eles, a gente vê que eles teve um trabalho. Por quê?
Porque quando chegou ali, eles puxaram o quê? Ló, né? Eles puxaram Ló pelo braço, né? Porque Ló estava ali tão, no versículo 15 diz, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontra, para que não pereça no castigo da cidade. Né? Então a gente percebe, querido, que os anjos, então ele veio trazer, alertar Ló, e ao mesmo tempo ele pediu para que Ló não demorasse, para que Ló pudesse se apressar antes do castigo, né, ser derramado ali sobre aquela cidade. Então, querido, então a gente percebe que como os anjos têm feito, né, esta obra. Vamos agora para 2 Reis, né, 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Vamos ver aqui também, querido, né, outra estratégia. 2 Reis, né, capítulo 19 e o versículo 35 diz assim. 2 Reis, né, capítulo 19, versículo 35. Aqui vai nos contar a história de, outra ocasião onde Senaqueribe, né, ele desafiou, né, a Deus, né, e a Bíblia diz que eles foram, né, Ezequias pregou, né, foi consultar o profeta Isaías então orou a Deus. E olha o que vê quando Deus ele pede, quando Deus ele age. Aí no versículo 35 diz assim: então naquele mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Então, um anjo só foi capaz de fazer o quê? De matar 185.000 pessoas. 185.000 soldados, talvez preparados para a guerra. Um anjo só, ele foi lá e destruiu, né, todo o exército. E quando Senaqueribe, pela manhã viu, o exército dele estava tudo morto, né? E agora ele ia lutar com quem, né? Infelizmente, todas as pessoas que vai contra Deus, então Deus ele age por meio dos seus agentes, por meio dos seres celestiais, que são o quê? Que são os anjos de Deus. Vamos agora para Isaías, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Isaías e vamos ver o que o profeta Isaías tem nos a dizer, né? O que o profeta Isaías tem a nos dizer, né, sobre essa questão, né? Isaías capítulo 6 e o versículo 2, né? Então Isaías capítulo 6 e o versículo 2 diz assim, né? Serafim estava por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Então, irmão, a gente percebe aqui que na visão que Isaías teve, ele contemplou serafins. Então existe aproximadamente 3 classes de anjos, que são serafins, como a gente está vendo aqui, que são anjos de 6 asas, né? Que a Bíblia diz que com 2 ele cobria o rosto, com 2 ele voava e com 2 eles cobriam os pés.
Então, serafim, eles têm quantas asas? 6 asas. Então, são anjos. Creio eu que esses anjos aqui é os que vivem aqui na presença de Deus. Como se você vê aqui, ó, né, no versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, eu creio que esses anjos, eles viviam, olha o que diz o versículo 3, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de quê? Da sua glória. Então, querido, esses anjos serafins, né? Esses anjos serafins são anjos, né? O profeta Isaías eles contemplou, né? Eles viram, né? E a gente percebe que esses anjos eles com certeza, né? Eles têm uma missão, né? Eles fazem o trabalho de Deus, né? Então eles são seres celestiais, né? Criados por Deus, e eles vivem fazendo o quê? Fazendo a obra, fazendo a missão de Jesus, né? Então, querido, com certeza. Então esses são anjos, né? Que eles, né? Estava ali no templo ali de Isaías, né? Então, aqui também no livro de Ezequiel, né, capítulo 1 e o versículo 23 diz assim, ó: por debaixo do firmamento estava estendida as suas asas, e de um em direção de outro, cada um tinha outras 2 asas que cobriam o corpo, e de um e de outro lado. Andando, eles ouviam o tatalar das suas asas, como o rugido de muitas águas, como voz de onipotente. Ouviu o estrondo tumultuoso, com o tropel de um exército. Parado, eles baixavam as suas asas, né? Então aqui a gente vê nessa visão, né, Isaías também contemplando, contemplando, né, outros anjos, né, que também ali estava, né, carregando sucessivamente, né, o trono de Deus, né? Então são outros anjos também, né, que cumpre aí a missão, né, a missão de Jesus, né? E também aqui no livro de Isaías, né, se a gente lê aqui também, a Bíblia vai falar de outro anjo, né? O anjo Lúcifer. No versículo 14, versículo 12 diz assim, né, ó: Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado, né, por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei na extremidade do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, né, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, será precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. E então, esse anjo aqui era Lúcifer, que era um anjo de luz. E também vamos aqui para Ezequiel, né? Ezequiel também, capítulo 25. Vamos meditarmos aqui, né? Para a gente vermos aqui também, né? Sobre a questão, né? Desse anjo que estava no céu, né? E infelizmente, né? Ele caiu. E aqui diz, ó: tu era querubim. Então, Lúcifer, ele não era serafim,
Lúcifer, a Bíblia diz que ele era querubim. Então os querubins, eles têm até 4 asas, né? E esse aqui, ó, tu era querubim, né, da guarda ungida, e te estabeleci e permanecia no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Tu era perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, mas multiplicaste o teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecar pelo que te lançarei, profanando fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, querido, esse anjo querubim, esse anjo Lúcifer, ele era um anjo de Deus, mas infelizmente ele se rebelou, ele não se firmou na verdade, e por não se firmar, infelizmente, ele fez o quê? Infelizmente, ele se perdeu, né? Ele se tornou o quê? Um anjo caído, né? E o versículo, agora vamos para Salmos, né? Salmos, capítulo 91 e o versículo 11.